A demissão de Felipe Luiz foi decisão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Obap, mas a ideia, a sugestão, partiu do diretor de futebol do clube, José Boto. Vamos explicar esse bastidor da saída polêmica, discutida do técnico do Flamengo nesse vídeo que tem o apoio da Golcase, a Golcase que traz seus produtos personalizados. Você pode adquirir com o cupom GOMAURO acessando esse link que você encontra no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está em sua tela. E você compra malas de viagem, mochilas personalizadas com símbolos de clubes do Brasil, copos térmicos, garrafas térmicas, capinha de celular, compra uma, leva duas, é por menos de R$50 cada uma. Tudo isso você encontra no site da Golcase. Com o cupom GOMAURO fica mais barato. A Golcase traz nesse mês descontos progressivos muito interessantes, como você vê aí no banner. Então, aproveite esse mês de março, a Golcase que completando agora 11 anos, traz mais uma promoção muito legal para você adquirir produtos que podem levar o seu nome e que podem ter o escudo do seu time, símbolos do seu time, também pode ter temas como séries de televisão, temas infantis para mochilas e peças infantis para crianças e muito mais. Também tem heróis da Marvel, é um cardápio farto demais. Então, acesse o site clicando no link que está no primeiro comentário fixado ou acessando com o seu celular o QR Code que está em sua tela e navegue pelo site da Golcase e não esqueça do cupom GOMAURO. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Amigo, acompanhou evidentemente, né? Tivemos aí toda essa polêmica envolvendo a saída do técnico do Flamengo, uma demissão que eu considero feita de forma injusta e inadequada. É verdade que o Felipe Luiz vinha com dificuldades no comando técnico do Flamengo, o time não vinha jogando bem, ele enfrentava de fato uma dificuldade real para fazer o time voltar a jogar. Eu cheguei a perguntar para ele, depois do jogo contra o Internacional, na entrevista coletiva no Maracanã, quando o time voltaria a jogar o futebol na sua melhor versão, usando uma expressão do próprio Felipe. E ele me disse que, na oportunidade, ele me respondeu que isso deveria acontecer contra o Lanús. O jogo com o Lanús na Argentina aconteceria 15 dias depois. Bem, foi péssima a atuação lá em Buenos Aires e uma semana depois, na quinta-feira que passou, o Flamengo jogou de novo com o Lanús e foi derrotado na prorrogação, perdendo a Recopa Sul-Americana para mais uma atuação muito aquém. E aí na coletiva, depois do jogo da quinta passada, eu voltei a perguntar ao Felipe quando então o time terá o seu melhor desempenho como um dos melhores momentos de 2025. Ele não soube responder porque, de fato, ele vinha enfrentando dificuldades. Mas isso não significa que ele devesse ser demitido às vésperas da final do Campeonato Carioca, no meu entendimento. Até, como eu expliquei aqui, mostrei o vídeo anterior, no começo da semana, o técnico do Flamengo, o ex-técnico do Flamengo, ele vinha com essas dificuldades, ele vinha enfrentando obstáculos, né, e não vinha conseguindo fazer o time voltar à sua melhor forma, à sua melhor fase, mas ele classificou o time para a final. Seria mais razoável que ele, pelo menos, tivesse a oportunidade de ir até o jogo de domingo para depois ter feito uma avaliação, mas isso não aconteceu. Ele acabou sendo demitido. Não me surpreendi porque, como mostrei no Posse de Bola na segunda-feira, no Cartão Verde na segunda-feira e também aqui no canal, né, no vídeo que entrou de segunda para terça-feira, na madrugada. Aliás, obrigado pela audiência, uma audiência brutal, como diz o âncora Eduardo Tironi nesse vídeo que entrou já nas primeiras horas da terça-feira. E falei também na S1 Live. Não ficaria surpreso se o Felipe fosse demitido depois do jogo com o Fluminense, final do Carioca, em caso de derrota, jogando mal. Mas aconteceu antes. Toda a responsabilidade acabou caindo sobre o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Obap, que de fato foi quem tomou a decisão. A decisão final de uma demissão no Flamengo, como em qualquer clube no Brasil, ela é do presidente. Ela é do presidente. Mas o Flamengo contratou no início da gestão do Obap, em janeiro do ano passado, o José Boto como um diretor esportivo, um diretor de futebol remunerado, profissional, ao contrário do que acontecia nos tempos do Rodolfo Landim, quando o vice-presidente de futebol era um dirigente estatutário, sem salário, no caso o Marcos Braz. Ele mudou a estrutura Obap e colocou um profissional. E aí ficou a grande questão, como é que o presidente manda embora e o diretor de futebol não participa desse processo? Ele não participou porque ficou essa sensação no ar. É claro, repito, que a responsabilidade da decisão final é do BAP. Se o BAP ainda resolve que não vai mandar embora, não manda embora. Mas como o BAP chegou a essa decisão? Qual foi a participação do José Boto nesse processo? Bem, nessa quarta-feira, matéria dos amigos do GE, relata que o José Boto
não teria concordado com o desligamento, com a demissão do técnico Felipe Luiz. Ao comunicar a ele que ele não continuaria no cargo, teria colocado a situação dizendo que não era favorável à sua saída. Bem, eu fui buscar informação, fui entender um pouco mais desse bastidor e fonte muito próxima ao presidente do clube me explicou que, na realidade, o que aconteceu foi o Boto, que estava no dia a dia, está no dia a dia com os jogadores, ao contrário do BAP. O BAP não fica no CT, ele fica na sede do clube, no seu gabinete, na sua sala, e vai eventualmente, raramente, ao CT. E conversa com o Boto diariamente, conversava com o Felipe também frequentemente, toda semana pelo menos. O Boto, pela minha apuração, relatava os problemas ao BAP e, em dado momento, depois de várias situações relatadas, dificuldades do Felipe, que as coisas não caminhavam bem, ele deixou claro que não acreditava que o técnico pudesse, digamos assim, retomar o caminho desejado pela direção do clube, ou seja, seguir numa direção que o Flamengo considera adequada, que seria uma forma de jogar, que vai trazer resultados, também questão do ambiente com os jogadores, liderança, enfim, tem vários aspectos aí que entraram num combo, num pacote, que fizeram com que o presidente amadurecesse a ideia de trocar o comando técnico, que resultou na saída do Felipe de forma abrupta e inesperada, pela maneira e pela data na qual aconteceu, logo depois de uma goleada de 8-0 sobre o Madureira, que qualificou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Ou seja, o Boto sugeriu essa informação. O Boto sugeriu ao BAP que fosse feita uma troca no comando técnico. E o BAP acabou sendo, digamos assim, convencido disso, se convenceu e tomou a decisão. De quem é a responsabilidade final? É do presidente, sem dúvida alguma. O Boto participou? Claro que sim. Claro que sim. E é curioso, né? Porque essa informação do GE coloca como se ele fosse contra a demissão. Não estou aqui duvidando dos colegas do GE, pelo contrário, a apuração deles me parece correta. E a fonte que traz a informação até a repórter do GE, provavelmente ligado aos jogadores, ligado ao Felipe Luiz, né? Evidentemente. Ou seja, o Boto teria dito então para o Felipe Luiz que não sou favorável à sua saída, mas, né, você está fora. Mais ou menos isso, né? A grosso modo, tentando resumir mais ou menos, imaginando o diálogo. E a informação que eu tenho é outra. É que o Boto foi quem sugeriu a mudança do comando técnico, porque teria chegado no limite, digamos assim. O Felipe Luiz não havia muita possibilidade ou perspectiva de uma mudança para melhor. Isso é muito importante nesse contexto. E, como companheiros, não só no site GE, mas também no UOL e outros sites vem publicando, há um desgaste evidente do Boto com o elenco. Isso já não vem de hoje, já vem de algum tempo, e ele se acentua com a saída do Felipe Luiz. Vejamos, eu acredito que mais mudanças devam acontecer em breve no futebol do Flamengo. Não será surpresa alguma se outras mexidas ocorrerem no futebol do Flamengo, que ainda vive um momento de crise e agora deve ter, eu gravo esse vídeo ainda pela manhã, agora são 10 horas e 37 minutos em São Paulo, horário de Brasília, e deve ter ainda no dia de hoje, nessa quarta-feira, a apresentação do novo técnico Leonardo Jardim, que vai dirigir o Flamengo, tudo indica, domingo contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca. E vejamos como vai ser o trabalho do Léo Jardim. Falaremos sobre isso oportunamente aqui no canal. Lembrando que esse vídeo tem o apoio da Golcase com seus produtos personalizados. Você pode adquirir acessando o link que está no primeiro comentário fixado, o QR Code que está na sua tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Lembra, domingo, depois do jogo entre Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E eu conto com a sua audiência. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira na área, que acontece às segundas e sextas às 11 da manhã. Todo dia tem live 11 da manhã no canal S1 Live no YouTube. Então, aproveite e faça a sua inscrição no canal, para você prestigiar o canal S1 Live, e entre para o Clube de Vantagens. Também pode participar do bolão e faturar e mandar superchat nas lives do canal S1 Live sem pagar rigorosamente nada. Então, S1 Live no YouTube, Clube de Vantagens, venha! Lembrando que nós temos na descrição do vídeo os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes, prestigie o nosso trabalho, e também para o Clube de Membros, que é outra forma de você apoiar o trabalho aqui do canal, participando do Clube de Membros do youtube.com/Mauro César. Lembrando então que, e também o meu blog no All Sport, né? Todo dia um novo texto sobre futebol, e hoje temos 2 textos lá sobre o tema Felipe Luiz, inclusive com mais detalhes sobre essa sugestão, digamos assim, do José Boto para que o BAP mudasse o comando técnico do Flamengo, tradução
demissão do Felipe Luiz. Estou lembrando, live esse domingo, depois do jogo entre Flamengo e Fluminense. O jogo é 6 da tarde do Maracanã, na final do Campeonato Carioca. Eu conto com a sua audiência. Valeu e saudações.